A paz do Senhor, irmãos, bem-vindo a mais esta videoaula da Escola Teológica das Assembleias de Deus no Governador Celso Ramos. Quem vos fala, presbítero irmão Lucas. Também trazemos um abraço do nosso pastor-presidente, Francisco Bento dos Santos, do nosso pastor-vice-presidente, Walfred Cardoso, e de toda a coordenação, diretoria e o corpo docente da nossa Escola Teológica. Nós estamos aqui para mais esta transmissão da videoaula, estamos estudando Sociologia do Novo Testamento 1 e na aula de hoje iremos falar sobre a influência romana no período de formação do Novo Testamento. Para nós darmos início à aula, vamos fazer uma oração e depois estaremos lendo dois textos da Palavra de Deus que nós iremos tomar como base para nós começarmos a nossa aula sobre a influência do Império Romano na formação do Novo Testamento. Oramos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, te louvar por mais esta videoaula, esse privilégio de estarmos reunidos, apesar que de forma virtual, mas com esse propósito grande, sublime, maravilhoso de aprender a tua palavra, Deus fiel e verdadeiro. Pedimos que o Senhor abençoe a escola, na qualidade do ensino, na qualidade do aprendizado, também na quantidade de alunos que frequentam e participam das aulas, para que possamos expandir, aumentar o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus. Estende a tua mão sobre professores, secretários, tesoureiros, os alunos, o coordenador, diretores, a todos os envolvidos nesta grande obra, ó Deus. Estende a tua mão, fica conosco também no decorrer desta aula. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, para nós darmos início, eu gostaria de fazer a leitura de dois textos. O primeiro deles se encontra no relato do evangelista Lucas, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 1, que nos diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E o outro texto que nós iremos ler também está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 2 e no versículo de número 1 também, que nos diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então o nosso foco aqui não é falar nem do decreto para o alistamento que o evangelista Lucas relatou e também não falar também da visita dos magos que vieram do Oriente a Jerusalém através do relato do evangelista Mateus. Mas é nós pegarmos esses dois personagens, o rei Herodes, conhecido também como Herodes o Grande, e César Augusto, também conhecido como Otávio ou Otaviano. Então nós temos dois personagens muito influentes e muito importantes do Império Romano no período de formação do Novo Testamento. Para nós entendermos um pouco melhor a ascensão do Império Romano, nós vamos voltar de forma rápida e resumida para a nossa primeira aula, onde nós falamos dos impérios e de forma sintética nós podemos dizer que primeiro nós tivemos o Império Romano, depois nós tivemos o Império Medo, Império Persa, Império Grego, com Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre o Grande, o seu império, o Império Grego, ele se divide em 4 generais, e 2 generais de Alexandre o Grande ganham destaque, que é Ptolomeu e Seleuco. Daí vem as dinastias Ptolomeias e Seleucidas, ou Ptolomeus e Seleucidas. E como nós estamos falando do período de formação do Novo Testamento, o general Seleuco, ele dominou uma boa parte do território de Israel. E eles foram morrendo e foram vindo seus sucessores. E existe uma parte da história desse domínio seleucida sobre o território de Israel muito marcante para o período de Israel e que marca esse divisor de águas para a ascensão do Império Romano, que é o surgimento desse, podemos dizer, general, desse governante seleucida chamado Antíoco Epifânio.
Antíoco Epifânio, então, ele domina aquela região de Israel que já era dominada pelos Seleucidas, e ele começa a oprimir de forma muito sistemática e muito severa os judeus que habitavam ali então em Israel. E o seu ápice da sua tortura, da sua profanação com relação ao povo judeu, é quando ele entra no templo que havia em Jerusalém, o templo que havia sido reconstruído na época de Esdras, Neemias, do profeta Ageu, que profetizou que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. Então Antíoco Epifânio entra no templo de Jerusalém e ele então comete a ousadia, o sacrilégio de sacrificar uma porca no altar onde os judeus tinham por costume oferecer os seus sacrifícios a Deus. Então Antíoco Epifânio sacrifica essa porca a divindades pagãs e surge então uma revolta por parte do povo judeu, de um grupo que era considerado um grupo de sacerdotes da época, e o nome dessa pessoa que inicia essa revolta contra os Seleucidas é Matatias. Então Matatias ele inicia essa revolta e se dá então o que se chama na história da revolta macabeia contra os Seleucidas. Então os judeus que não aguentavam mais essa opressão, eles levantaram esta revolta e então foram desenvolvendo e querendo se restabelecer no seu território. Então Matatias, ele tem os seus sucessores, seus filhos, Jonatas, Judas, João Hircano, e conforme o povo de Israel consegue obter vitórias com essas revoltas que eles levantaram, Roma está expandindo o seu território, Roma está se desenvolvendo, e por volta do ano 70 a 63 a.C., nós temos então a expansão do território romano dentro das terras de Israel, que se deu por ocasião de Júlio César, Pompeu e Crasso, que é o que na história eles chamam do primeiro triunvirato romano. Então eram 3 generais que acabaram tendo que fazer esta união, então eles começaram a se expandir e assumir o domínio sobre o território e a região de Israel. E depois de Pompeu, Crasso e Júlio César, então há uma revolta, Júlio César entra em guerra contra Pompeu e Crasso, acaba ocorrendo a morte desses 2 generais, e Júlio César então ele se torna de forma indireta o primeiro governante sozinho do Império Romano. Ele não recebeu o título de imperador, mas ele foi o primeiro que de forma unipessoal ou sozinho assumiu esse domínio. Mas posteriormente, depois de Júlio César, se levantou então Otaviano com mais 2 lideranças, que é conhecido como o segundo triunvirato romano, e Otaviano acaba ganhando destaque muito grande, e o próprio povo romano atribuiu a Otaviano 2 títulos. Como nós lemos aqui, por isso que eu li em Lucas capítulo 2, nós observamos que no tempo em que César Augusto era o imperador de Roma, então esse César Augusto é este homem que se chamava Otaviano. Então tanto como César como Augusto são 2 títulos que Otaviano recebeu do povo romano. Então César não era um nome propriamente dito. César era o título do imperador romano. E a palavra Augusto, em latim, significa o quê? Significa majestoso, significa divino. Então eles reconheceram Otaviano como o primeiro imperador romano, e diante das conquistas que ele acabou conquistando, do seu bom relacionamento, claro que não com todo, mas com boa parte do Império Romano, com boa parte do exército romano, eles colocaram Otaviano como uma divindade e deram esse nome a ele.
César Augusto. César, o título que era dado aos imperadores romanos, e Augusto era a palavra latina para divindade ou majestoso. Então, Otaviano era o imperador divino de Roma. Então, César Augusto assume então o império e, é claro, o foco do Império Romano não era somente as terras de Israel. Então, é muito conhecido durante esse início do Império Romano, uma das características do Império Romano é conhecida como a Pax Romana. Então, o que acontecia? O imperador enviava os seus exércitos e esses exércitos então dominavam as regiões. Muitas das vezes havia resistência por parte dos povos que eram dominados, muitas mortes, muitas guerras, porém o Império Romano dava uma certa liberdade para a população que habitava nos locais que eram dominados por Roma, e era o título que eles davam, era a Pax Romana. Então havia alguma liberdade religiosa, alguma liberdade cultural para os povos que o Império Romano dominava. Então, como o grande foco de Roma não era Israel, Jerusalém, por mais que era um ponto estratégico para o Império tinha muitos lugares para dominar, como a parte antiga da Europa, a Ásia Menor. O Império tinha que expandir o seu domínio, então o imperador romano, ele então estabelecia governadores e reis nos lugares que ele dominava. Então, quando Otaviano, que era o César Augusto, que é citado por Lucas no capítulo de número 2, ele estabelece ali na região de Israel, da Galileia, da Judéia, um representante, certo, de Roma dentro do território israelita. E esse representante romano era Herodes. Esse Herodes que nós falamos em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 1, era o Herodes o Grande. Nós temos outros Herodes na Bíblia, por exemplo, Herodes Antipas, nós temos o Herodes que governava cidades como Traconites, e o Herodes de Mateus capítulo 2 é Herodes o Grande, certo? Então nós observamos que Herodes o Grande, ele era rei em Israel. Porém, Herodes o Grande, ele não tinha uma descendência judia, ele não era judeu, ele era, como diz a sua descendência, se nós formos estudar, ele era idumeu, ou seja, ele era descendente de Edom, certo? Que provinha dos filhos de Esaú. Então, nós vemos que a linhagem dele não era da linhagem de Israel, de Jacó, das 12 tribos, ele vinha da linhagem de Esaú, que era irmão de Jacó. Então, ele só conseguiu ocupar essa função de ser rei no território de Israel, mesmo sem ter uma descendência de Davi, porque somente os descendentes de Davi poderiam ser reis em Israel, porque ele conseguiu uma manobra política e de favorecimento com César Augusto. Então, Herodes o Grande tinha algum conhecimento, algumas influências que não dá tempo de nós falarmos nesta aula e neste módulo, porque o nosso tempo é curto, e ele conseguiu então essa posição política privilegiada, e ele era rei em Jerusalém, no território da Judéia e também no território ali da Galileia. Então, havia um grande atrito entre Herodes o Grande e o povo judeu. Por quê? Primeiro porque o povo judeu não aceitava que o Império Romano tivesse o quê? Colocado um rei na Judéia e na Galileia que não tivesse origem, o quê? Origem judaica, origem dentro das 12 tribos de Israel. Então começou a haver uma grande revolta, e com essa revolta Herodes o Grande fez o quê? Ele se converteu ao judaísmo.
que é o que os judeus chamam de prosélitos, ou seja, os judeus também, vamos dizer na nossa linguagem pentecostal, ganhavam almas para o seu movimento, para o judaísmo. Então, quem não era judeu de nascimento se convertia ao judaísmo e se tornava um prosélito. Então Herodes o Grande acabou se convertendo ao judaísmo, acabou abandonando a sua primeira esposa e acabou se casando então com uma mulher que tinha origem judaica, para então favorecer, em meio a uma manobra política com a sua mulher, para favorecer o seu domínio sobre o território, tanto da Judéia como da Galiléia, para que não acontecesse o quê? Que os judeus se reportassem a Roma e pedissem a troca dele. Herodes o Grande, ele era um homem sedento por poder. Nos diz a história, não a Bíblia, mas nos diz a história, e a Bíblia de uma forma indireta vai acabar comprovando isso. A história nos diz que Herodes o Grande matou algumas esposas, matou algum dos seus filhos. E por que ele fez isso? Porque ele tinha uma sede de poder muito grande e ele não aceitava perder o seu trono, a qual ele se assentava em Israel, na Judéia e na Galiléia. Por isso que, por ocasião do nascimento de Jesus, aqui no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, quando os magos vêm do Oriente a Jerusalém, o que acontece? Herodes o Grande, ele chama secretamente os magos, e os magos dão a notícia o quê? Que havia nascido o rei dos judeus. E aí ele ficou muito inquieto e muito revoltado, porque ele pensou, eu sou o rei dos judeus, foi o Império Romano que me instituiu o rei dos judeus, e como que os magos que vieram do Oriente vêm me dizer que o rei dos judeus acabou de nascer em Belém, na cidade de Davi. Por isso que Herodes o Grande, o que ele faz? Ele decreta a matança de todas as crianças que haviam nascido no período que os magos haviam contado aquela visão daquela estrela que eles haviam visto. Então Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para que o seu trono, a cadeira que ele se assentava em Israel, não fosse ameaçada. Então, dessa forma bem resumida, bem sintetizada, nós vamos observando que o domínio romano sobre o território de Israel e a sua influência no período de formação do Novo Testamento. Então Herodes o Grande era quem dominava. O templo dos judeus, o templo que havia em Jerusalém naquela época, havia, vamos dizer assim, recebido uma melhora muito grande, uma reforma muito grande. E quem havia feito essa reforma havia sido o próprio Herodes o Grande. Então, é como se os judeus, por mais que eles fossem de certa forma oprimidos, eles tinham um certo favorecimento do Império Romano. Por mais que César Augusto, nas regiões de domínio do Império Romano, era considerado uma divindade, e em várias regiões do Império se adorava o imperador César Augusto, na região de Israel, na Judéia e na Galiléia, o imperador permitia que os judeus tivessem liberdade de culto. Então, os judeus eles podiam adorar o Deus da Bíblia, e não tinham essa obrigação no início, certo? Logo depois, lá para o ano de 90 depois de Cristo, para o ano de 55 depois de Cristo, aí se tornou obrigatório o culto ao imperador, sob pena de morte e de diversas punições para quem não adorasse o imperador. Mas nós estamos falando do início da formação desse domínio romano no período de formação do Novo Testamento. Então, nesse início, que é chamado de a Pax Romana ou a Paz Romana, os judeus então tinham liberdade de adorar o Deus único e verdadeiro, o Deus da Bíblia Sagrada, e não tinham essa obrigatoriedade de fazer e prestar o culto ao imperador, o que era um pecado, uma transgressão da lei muito grande para os judeus. Então, em meio a este clima de paz, mas também de tensão,
porque havia o pagamento de tributos para Roma. Então o que acontecia? Todo o comércio que vendia peixes, a parte da agricultura que era muito forte em Israel, as vinhas, as oliveiras, o trigo, as figueiras, todos esses frutos que eram comercializados e que eram a base de sustentação dos judeus, toda a venda que eles faziam tinha uma porcentagem que eles tinham que pagar então imposto para o Império Romano. Daí que surgem então personagens como Mateus, como Zaqueu, que eram coletores de impostos. Por quê? Todo lugar que os romanos dominavam, eles cobravam então uma porcentagem em cima do lucro das transações comerciais que eram feitas. E era muito difícil para os judeus pagar tributo ao Império Romano. Tanto é que até no templo que havia em Jerusalém, havia uma tributação em cima dos sacrifícios que os judeus, em cima das ofertas, em cima das contribuições que os judeus levavam para o templo, havia uma parte de imposto em cima das contribuições que ia então para o Império Romano. Por isso que às vezes nós lemos na Bíblia o imposto do templo. Então o templo que havia em Jerusalém tinha que pagar imposto para o Império Romano. Daí que nós vemos aquela passagem, é muito clara, aqui no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, no capítulo de número 22, aonde o quê? Aonde Jesus ele é questionado sobre o tributo. E perguntam se era lícito pagar tributo a César ou não. E Jesus disse, pegou a moeda e disse, de quem é essa moeda? Quem é a efígie, é a palavra que Jesus diz que está nessa moeda? Eles eram de César. Então por isso que Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Por mais difícil que fosse, os judeus tinham que respeitar as autoridades romanas que haviam sido constituídas sobre eles para dominar sobre a Palestina, sobre Israel, sobre a Judéia e sobre a Galileia. Então assim foram se formando o domínio romano no território de Israel no período de formação do Novo Testamento. Outra questão interessante que vale a pena nós falarmos que além da Pax Romana, outra coisa muito forte durante a formação do Império Romano é as estradas. Assim como Roma teve as suas características fortes, assim como a Grécia teve as suas características muito fortes, como a língua grega, como nós falamos nas aulas passadas, a filosofia, o pensamento grego, a educação grega, assim como essa helenização era muito forte e marcou o Império Grego, nós temos uma marca muito forte do Império Romano, que era a criação de estradas. Roma começou a expandir o seu império e como havia muitas rotas marítimas naquela época, Roma começou a desenvolver muitas estradas. Daí que vem aquele ditado popular que diz que todas as estradas levam a Roma, porque Roma se preocupou que o quê? Que, claro, o centro do seu império, que era propriamente a cidade de Roma, houvessem estradas que interligassem todas as principais regiões do mundo à cidade de Roma. Então Roma, através do seu exército, foi construindo muitas estradas durante o período do seu império. Para o quê? Facilitar a sua expansão territorial e para facilitar o quê? O comércio e as transações comerciais que haviam naquela época. Então houve uma preocupação muito grande dessa questão de formação de estradas, que até o nosso módulo ele cita muito bem. Os romanos foram prodigiosos construtores de estradas, até uma estrada muito conhecida, que é provavelmente a estrada que o apóstolo Paulo ele percorreu em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 13 ao 15, a Via Ápia.
certo? Que era a rainha das estradas, que facilitou muito a expansão territorial, o domínio do Império Romano, os exércitos romanos. Então era muito conhecido essa característica marcante do Império, a formação de estradas. Daí nós entendemos quando no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, os discípulos eles eram conhecidos como os seguidores do caminho. Porque nós temos aquela frase muito marcante, que é um dos textos chaves do Novo Testamento, junto com João 3,16, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus está falando isso, nós temos que entender esse contexto romano, porque haviam estradas por todo lado ligando a Roma. E Roma dizia: todas as estradas levam a Roma, todas as estradas levam a Roma. E Jesus vem, se levanta e diz: eu sou o caminho. Essa palavra caminho, no original grego, é odos, que significa estrada, é uma palavra feminina. Mas quando ela vem para o português, os tradutores encontraram a melhor forma para nós entendermos como caminho. Então é como se Jesus, se a gente fosse transliterar o pé da letra, ele estaria dizendo: eu sou a estrada, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, entre linhas, para nós entendermos como é importante, muitas pessoas não valorizam a teologia, não valorizam essa parte do contexto histórico, mas quando nós conhecemos o contexto histórico, que foi o que eu falei na primeira aula, que existe esse abismo, certo? Quando nós vamos interpretar o texto da Bíblia, esse abismo de tempo, de cultura, então quando nós entendemos isso, isso nos abre um leque para nós aplicarmos a palavra de Deus. Jesus estava falando para nós entendermos o seguinte: olha, várias estradas levam a Roma, vários caminhos podem levar a Roma, levar ao Império, levar ao Imperador, que é a grande divindade do mundo antigo, mas Jesus estava dizendo: muitos caminhos levam a Roma, mas a Deus só existe uma estrada, e essa estrada sou eu. Jesus estava dizendo: eu sou a estrada, o caminho que leva até Deus. Roma tem muitas estradas que levam até ela, mas se vocês quiserem se chegar ao Deus único e verdadeiro, eu sou a única estrada e o único caminho. Por isso que os discípulos, no contexto, em Atos dos Apóstolos, se os irmãos lerem, se eu não me engano, no capítulo de número 9, eles são conhecidos como os do caminho, ou os da estrada. Então eles eram conhecidos como seguidores da estrada, que era Jesus Cristo de Nazaré.